Olá, pessoal. Hoje nós estamos aqui com o professor Ângelo Jacomossi, professor do curso de Medicina de Araçatuba, e com o professor José Marques Filho, professor do curso de Medicina de Araçatuba, e comigo, Antônio Poleto, coordenador do curso, para a gente bater um papo, fazer algumas considerações e conversar um pouquinho sobre a nossa metodologia de ensino, que é adotada pelo curso de Medicina, que é a metodologia ativa. Então eu começo passando a palavra para o professor José Marques. Metodologias ativas, José Marques. Eu queria saudar os meus dois colegas e eu acho que esse tema é bastante interessante para a gente poder conversar. Como eu sempre faço nas minhas aulas e no meu dia a dia da escola, eu acho que é muito importante a gente passar a experiência que a gente tem na prática desse método. Claro que quem quiser estudar teoria, ver algumas coisas, você vai ter literatura, livro, mas eu acho super importante a gente passar a nossa experiência. E é o que eu vou tentar fazer aqui. Eu vivi uma experiência interessante. Na década de 90, eu não me lembro exatamente o ano, mas acho que deve ter sido por 96, essa metodologia de ensino, que na época só se falava em PBL, ela foi introduzida no Brasil na UEL, a Faculdade de Londrina de Medicina, e em Marília ao mesmo tempo. Em 1992. 92. Exato. Com a ajuda, patrocínio da Kellogg, americana. Bom, eu, como sempre, participei de diretorias e comissões da Sociedade Brasileira de Reumatologia, eu tinha amigos nas duas universidades. E o que aconteceu foi eu passei uma experiência, e eles passaram uma experiência relativamente traumática, porque eles pegaram um curso de metodologia clássica, tradicional, e transformaram em PBL. Foi, segundo os dois, uma luta, uma dificuldade enorme e com uma certa não aceitação do método. E interessante, porque eu conversava muito com eles e eles me passaram que o método não era tão adequado como se propagava, que eles tiveram dificuldade, que eles não acreditavam a priori que seria um método interessante. Então, isso ficou mais ou menos na minha cabeça. Eu nunca participei lá das universidades, mas por opinião dos dois. Bom, quando eu comecei a trabalhar aqui em 18 no Unisalesiano, e o nosso metodologia é de ensino-aprendizagem ativo. Em metodologia ativa? Exatamente. Eu vinha com um certo, que eu gosto de chamar de pré-conceito. Sem dúvida. Um certo pré-conceito de inadequação do método, mas eu esperei para ver. E quando a gente começou a fazer o treinamento, quando a gente começou a estudar e quando a gente começou a colocar na prática, eu fui percebendo que, como a gente estava começando com o método, aquela dificuldade toda que meus amigos tiveram, nós estavam tendo aqui, não. Porque a gente estava começando a faculdade com método novo, com pessoal novo, sem preconceito, e a coisa começou a andar. Para terminar essa primeira fala aqui, eu diria hoje que eu sou entusiasmado com o método. Hoje eu não tenho dúvida nenhuma que o método é extremamente importante e traz aspectos muito positivos que depois da nossa conversa aqui eu vou tentar chamar a atenção pelo menos para duas coisas. Perfeito. E para você, Ângelo, dá alguma impressão aí para a gente iniciar esse bate-papo? Sim, tudo bem, Poleto, Zé Marques. Acho que como vocês dois, eu venho de uma formação, de uma graduação no métodos tradicionais, né? Que é aquela divisão que a gente tem entre a parte básica da faculdade, depois a parte clínica, que vem lá do relatório Flexner, daquela de 1910, né? Que era um reflexo da sociedade daquela época. Eu vejo as metodologias ativas como uma evolução natural da nossa sociedade, como um amadurecimento social, né? As pessoas, né, os educadores, com o passar dos anos, eles foram vendo que o ser humano, ele é indomável, né? O ser humano, ele tende a transcender, né? E esse método, a metodologia tradicional, de certa forma, ela acabava cerceando essa capacidade humana de transcendência. Então, acho que ela vai mais de encontro aí com a nossa... com a imaginação, com a liberdade,
É uma metodologia centrada no aluno, né? Não é mais centrada no professor. Isso não quer dizer que os métodos tradicionais sejam falhos, senão eu estaria contradizendo a minha própria formação, né? Também funcionam, mas eu acho que a metodologia ativa veio numa transformação da sociedade, no modo de aprender, né? Para dar, inclusive, mais liberdade para esses estudantes, aprender a estudar, a gente fala muito, né? Eu confesso que quando eu vim pro Salesiano e era metodologia ativa, eu não fiquei tão assustado assim, apesar de vir de uma metodologia de formação de metodologia tradicional. Perfeito. Interessante que eu gostaria de considerar é que essa metodologia ela é proposta na última diretriz curricular, que é de 2014. Então, o MEC ele sugere que as faculdades de medicina que obedeçam a diretriz, né, e sigam essa metodologia. Outro aspecto que eu acho importante a gente lembrar aqui, que existe um certo preconceito, né? Como o professor José falou, isso não é novo, né? Está no Brasil desde 1992, né? O início dela em 1969 no Canadá, em 1976 na Holanda, em 1984 nos Estados Unidos. Então, às vezes as pessoas me indagam, né? Olha, então lá no Salesiano é aquele método novo, o PBL. Aí eu falo, não, o método não é novo, mas muito obrigado, porque então eu sou novo também, né? E o método não é PBL, né? A gente tem que lembrar que o PBL é só um capítulo, né, da metodologia ativa. Então a gente tem a aula invertida, aprendizagem em pares, aprendizagem em equipe, que é o team-based, o problem-based, que aí é o mais conhecido, que é o aprendizado baseado em problemas, né? Os projetos, os jogos, tudo isso são metodologias ativas. E eu não me canso de ouvir as pessoas, não, então lá é PBL, e eu não canso de falar, não, lá é metodologia ativa, porque a aula invertida também é um método muito, muito interessante, né? Que quando você envia um material para o aluno, ou ele lê aquele material, ou discute, faz uma reflexão, e depois ele passa por um processo de discussão e reflexão, e às vezes até prova daquele assunto, né? Também é uma metodologia ativa. E assim, a gente teve a oportunidade aqui, e a gente não pode deixar de citar, de ter muito contato com o professor Emilton, né? Que é um nosso consultor, que é um médico que nos auxiliou muito aqui na implantação do método, né? Ele é um estudioso, ele estuda a metodologia ativa, inclusive ele tem o doutorado dele, o mestrado em metodologias, né? O doutorado dele na Bélgica, tudo, e ele nos auxiliou muito. Talvez, né, José, um dos motivos que a gente não tenha tido tantos problemas é porque eu acredito que a gente começou da maneira correta, né? Nós começamos com pessoas nos orientando, pessoas que sabem o que estavam fazendo, né? Então, aproveitar para deixar essa lembrança aqui do professor Emilton, que ele nos auxiliou muito. E eu estudei muito e discuti muito com ele, e uma das coisas que eu acho muito interessante a gente considerar também é que o que esses métodos todos eles têm como base, né, e isso é uma coisa que a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, é que os métodos que promovem o engajamento, o significado, que é aquilo que o acadêmico entende para que ele vai usar, e a segurança, ele se sente seguro para tirar uma dúvida, para questionar, para conversar, qualquer método que tenham esses três pilares, engajamento, significado e segurança, é um método efetivo, eficaz, né? Então, uma aula expositiva, igual nós tivemos, e, por exemplo, se pegar um professor experiente como você, José, que conte um caso clínico, que conte uma história, que vai gerar engajamento, vai gerar significado, vai gerar segurança, ela tem uma capacidade de retenção enorme. O que acontece é que com essas outras metodologias, você consegue uma padronização. É mais fácil você gerar o engajamento. Uma aula expositiva, às vezes, ela necessita de muita experiência e muito talento, né? A gente sabe que existem professores que têm mais talento do que outros para expor determinada coisa. Então, quando você utiliza uma metodologia,
você dá uma padronizada, dá uma homogeneizada. Então, mesmo aquele professor que não seja tão talentoso, ele consegue engajar, né? Ele consegue dar o significado, né? Que mais que a gente poderia comentar nesse sentido? Eu queria pegar um gancho aí, bem lembrado do professor Emilton. Eu fui alfabetizado numa cartilha que chamava Caminho Suave, e provavelmente vocês dois foram também. E o nosso caminho de alfabetização foi suave. O professor Emilton, ele usou uma cartilha dele, que é o Caminho Suave. A gente aprendeu, e eu aprendi muito, faço uma homenagem aqui para ele, me tirando todo o preconceito e me tornando um entusiasmo do método também. E eu queria chamar a atenção nessa linha, prática também, não muito teórica, mas de observação, uma coisa fundamental. Eu nunca chamei nenhum professor meu pelo nome. E provavelmente vocês também não. Era professor e doutor, quando eu conseguia chegar perto dele. Sim. E eu observo muito isso, porque eu estudo muito relação médico-paciente. E eu comparo relação médico-paciente com relação aluno-professor. Sem dúvida. As duas são complexas e têm muitas coisas em comum. Olha que interessante. Eu nunca vi um aluno chamar de doutor Poleto ou professor Poleto. Professor Ângelo ou professor José Marques. É verdade. Eu sou José... Pode observar na prática. Eu sou José Marques, você é o Ângelo e você é o Poleto. Falta de respeito? Tem gente que acha que é. Não é, não. Nós estamos cumprindo a nossa missão de terminar com a autoridade que manda. Sem dúvida. E que ilumina alguém que era o aluno. Sim. E aí eu dei oportunidade, eu dei liberdade para ele me chamar de José Marques. E vocês também. E a gente mantém uma relação muito próxima, que é importante para o método, com uma questão fundamental, afetividade. Sim. Se eu tinha ídolos na época que eu me formei, e eu tive ídolos, e eu tive referências muito boas, a grande maioria dos professores, eu tinha uma certa dificuldade de relacionamento com eles. E o que a gente vê os nossos alunos é tendo uma facilidade de comunicação com qualquer um de nós. De acesso. De acesso. Portanto, a gente está cumprindo aquilo que a gente se propôs. Que é o método, né? Que é o método. Saio do pedestal e eu coloco o aluno como o ator principal. Sim. E aí ele me chama de Zé Marques. Sim. E quem me chama de professor e de doutor? Os professores mais jovens, que ainda tem esse coisa de... É o professor, é o doutor. Então, eu presto atenção. Ninguém mais de aluno me chama de doutor nem de professor, mas os nossos colegas mais jovens nos chamam. É verdade. Ainda com aquela coisa do professor, da autoridade. É verdade. E isso me mostra que o método está fazendo uma coisa fundamental. Está chegando a gente no aluno e o aluno está chegando na gente. Perfeito. Isso, para mim, mostra que o método é muito efetivo, no mínimo nesse sentido. Com certeza. Com certeza. Tem vários aspectos, né, que a gente chama de currículo oculto, né? Então, esse poderia ser um currículo oculto, né? Ganho, né? Esse ganho, né? Perfeito. E outro aspecto que eu queria até aproveitar e passar para o Ângelo comentar um pouquinho é do tipo de avaliação, né? Porque quando você compara um método... Quando você compara o método ativo com o método tradicional, você tem uma série de diferenças gritantes, né? Mas uma das coisas que traz essa proximidade é a avaliação formativa. O que você poderia falar para a gente aí, da sua opinião, Ângelo? Sim, eu faço até um paralelo, né, com a medicina de família, que fala, aproveitando que o Zé Marques falou também dessa... comparação da relação médico-paciente com a relação professor-aluno, né? Que na medicina de família a gente fala muito da abordagem integral, né? Então eu diria que essa ampliação da forma de avaliação que a metodologia ativa propõe é uma avaliação mais integral do aluno, né? Se você fecha a avaliação só naquela somativa, né? Só numa prova, por exemplo, teórica, você perde a oportunidade de conhecer outros aspectos desse aluno e avaliá-lo e reorientá-lo no processo de aprendizado. Então, eu acho que é uma forma mais integral de avaliação e de reorientação, né? E a gente sempre
conversando sobre as avaliações, a gente diz, né, sempre conversando um com o outro, a gente fala, a avaliação ela não é punitiva, ela não é para punir, né, ela é para reorientar, né, para redirecionar, vamos dizer assim, para ressignificar, né, e eu acho que é onde a avaliação formativa tem o seu papel maior dentro da metodologia ativa. Sem dúvida. Quando você compara, a avaliação somativa, ela é algo frio, né? E a avaliação formativa tem o famoso feedback, né? Ou seja, os nossos alunos, muitos deles pedem, né? Ele quer o seu feedback para saber se ele está na trajetória correta, né? E outro aspecto que é bem importante é que essa avaliação formativa, ela avalia aspectos subjetivos, como que a gente discutiu no outro bate-papo da gente, como profissionalismo, né? Ética, pontualidade, compromisso, né, com a responsabilidade, relacionamento interpessoal, né? E é uma questão que na metodologia tradicional isso não passa em nenhum momento, né? Você não passa a questão de você avaliar se o acadêmico ele está tendo uma postura responsável. Sim. E é interessante essa avaliação porque ela tem os seus momentos, vamos dizer, formais, né, de fazer esse feedback, mas como abre essa oportunidade nesses momentos formais, isso acaba acontecendo no dia a dia, mesmo fora desses momentos programados para esse feedback. E o estudante ele acaba tendo essa liberdade, essa proximidade que o Zé Marcos falou, de chegar e perguntar como é que eu estou indo, o que você me sugere aqui e ali. Isso é muito comum os estudantes fazerem conosco, né? Outra questão que algumas pessoas também me questionam é que eles acham que na metodologia ativa, como você não tem uma aula expositiva, obrigatoriamente você não tem aula expositiva, né? Mas aqui no Salesiano nós temos aulas invertidas, nós temos uma série dentro do leque das metodologias ativas, né? Eles acham que os alunos ficam muito soltos, né? Então, outro dia a gente estava conversando com alguns outros professores que estavam querendo conhecer a metodologia ativa, e aí nós mostramos alguns detalhes dos nossos cadernos, né? Que nos nossos cadernos, os cenários, eles têm o resultado de aprendizagem, né? Então, cada cenário daquele, cada caso daquele, cada caso clínico, ele tem uma meta. Sim. Onde você deve atingir aquela meta, né? Deve atingir aquela meta. E aí vinha uma pergunta que vários professores faziam, né? E aí, professor Emilton, o que a gente faz se o aluno não atingir essa meta? E aí a frase que ficou marcada em mim, que eu repito sempre, falou: deixa o aluno cair no precipício. Esses pequenos tombos vão fazer com que ele cresça, né? Se você der a resposta para ele, se você fizer o esqueminha para ele, passar o resuminho para ele, você volta no método passivo e ele vai ficar lá esperando aquilo lá, né? Então a gente teve várias passagens, né, onde alguns acadêmicos que tentavam atribuir a responsabilidade do baixo desempenho dele para os professores. E aí os professores falavam: olha, veja bem, a responsabilidade da discussão é de vocês. Vocês tiveram 7 dias a partir do momento que nós traçamos as metas, né, para vocês estudarem. Aí vocês tiveram a oportunidade de rediscutir esse assunto e aí fazer uma prova. E o resultado não foi satisfatório, porque aquele grupo lá de 11 alunos, 12 alunos, que são os grupos, né, que nós trabalhamos quando nós estamos discutindo os cenários, ele não atingiu a meta. Então, essa foi uma das maiores dificuldades de muitos professores, deixar o aluno sofrer a consequência, né? Ser protagonista da sua própria formação, do seu próprio aprendizado. Exatamente. Né? Se ele não estudou, ele vai ter o resultado que ele merece, né? É que, na verdade,
ali não tem um professor, né? Exato. Tem um tutor e um facilitador. Um facilitador. E na hora que você assume o papel de professor, e muitas vezes eu fico prestando atenção, a gente tem essa tendência, né? Tem. De falar, eu vou encerrar esse assunto aqui. Você quer fazer um fechamento e dar para ele Claro, tudo, né? Claro, mas você é um facilitador. Exato. Eu sempre falo que eu procuro fazer isso, que quanto menos o facilitador ou tutor falar, melhor ele é. O professor, é óbvio que quanto mais falar, ele vai desempenhar melhor a função de professor. Mas voltando um pouquinho atrás ainda, a questão da avaliação formativa e do feedback. De novo, volto na relação aluno-professor. Esse momento onde você senta com o aluno para dar o feedback, você mostra para ele uma preocupação que nunca nenhum professor teve comigo, na minha graduação, e provavelmente nem com vocês. Vem aqui, vamos sentar, o que está acontecendo? Sem o que eu dúvida. posso te ajudar? Veja bem, do ponto de vista de afetividade, eu estou mostrando para o aluno que eu estou muito preocupado com ele. Gera uma proximidade. Claro, gera. Ele vai para casa dizendo o seguinte: pô, o pessoal está preocupado comigo. Sim. Coisa que eu nunca tive, né? A gente teve que conviver com aquela Sim, coisa. sem dúvida. E eu percebo que isso para o aluno é muito interessante. É Sem muito dúvida. interessante. Ele se sente com atenção. E da mesma maneira, quando você dá atenção para o doente, você está fazendo terapêutica. Para o aluno, você está incentivando criatividade, interesse, curiosidade. E gerando engajamento. Né? Engajamento, exatamente. Então, eu acho que a gente vai fazendo isso sem pensar muito, e quando você dá uma paradinha para avaliar o que está acontecendo, você fica muito satisfeito. É essa a minha impressão, é essa avaliação que eu tenho feito no decorrer desses anos. Na evolução, né? Exato, Na evolução da nossa evolução. dos acadêmicos. Outra coisa importante, eu já li alguns artigos que, do ponto de vista de prova somativa, quem faz essa metodologia vai melhor do que quem tem ensino clássico, que para mim é uma surpresa. Sim. Mas a metodologia de você ficar fazendo provinha o tempo todo, cobrando o aluno, vai ter no final do mês um provão, isso vai fazendo uma metodologia de ensino e você vai treinando o aluno, além da questão formativa, para somativa também. Isso Exato. eu acho fundamental para o futuro do aluno. Quando eu converso com alguns médicos que não estão ainda aqui com a gente, hoje nós temos quase 100 médicos aqui como professores aqui no Salesiano, né? Porque das questões que nós avaliamos é que o médico ele acaba participando diretamente da formação. Nós temos vários enfermeiros também, né? Mas as discussões médicas elas são feitas por médicos preferencialmente, né? E enfermeiros, né? A nossa grande formação. Nós temos fisioterapeutas, temos biólogos, né? Como professores, tudo. Mas o grande número que nós temos de professores são professores médicos, né? Mas quando a gente conversa com um professor, com um médico que não é nosso professor, e a gente fala que o aluno faz 2 provas, o acadêmico, né? Ele faz 2 provas por semana, fora as provas finais, o pessoal não acredita. Mas como? Faz uma prova na segunda-feira e uma prova na quinta, fora as provas de final de bimestre, né? Provas finais de semestre que acabam acumulando. Então é muita prova. O aluno não fica solto de jeito nenhum, né? O aluno é muito mais monitorado do que no método tradicional. Principalmente que a gente trabalha com grupos pequenos. Exatamente. Não tem como alguém ficar solto se você é 12, 11. Exatamente. Se você tem 50, alguém pode ficar solto. Com certeza. Em 11, 12 é difícil. Exatamente. Você tem que ser muito desatento, né? Exatamente. Sem Eu dúvida. acho que a grande limitação desse método, que felizmente aqui no Salesiano nós não temos, é justamente porque é um método que é difícil de ser empregado, né? Se nós não estivéssemos numa instituição que prima pela qualidade, é um método caro e é fácil entender, né? Pô, a gente tem uma turma lá de 65 alunos, nós temos 6 médicos, né? Discutindo cenários com eles. Na metodologia tradicional eu teria um professor dando aula para 65, enquanto eu tenho que ter 6, né? Então é 6 vezes mais caro, né?
Sem falar nas tecnologias que nós utilizamos nos laboratórios, tudo que fazem parte das metodologias ativas, né? Então, eu acho que esse seria o grande impedimento para que várias faculdades federais, faculdades estaduais, né, implementassem essa metodologia. Não é fácil, né? E além do que você falou do preconceito, né? Você precisa estar disposto a fazer, né? E se libertar do preconceito. E ter uma pessoa que tenha experiência, que felizmente nós tivemos para orientar, porque não é simples você e apenas... temos ainda, né? E temos. Que qualquer apoio que a gente precisa, sem dúvida, ele vai estar à disposição. Ele está conosco. Exato. Não é fácil você implementar uma metodologia apenas estudando e sem tendo experiência e sem tendo um mentor, né? Para você trocar uma ideia, olha, aconteceu aqui, assim e tal, isso é normal, não é normal? Quer dizer, é natural, isso é um processo de orientação que nós tivemos aqui, né? Ô, Poleto, eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que a nossa curva de aprendizado foi muito rápida. Sim. A gente não demorou muito tempo para se engajar no método e para estar utilizando adequadamente esse método. Eu imaginava que essa curva de aprendizado fosse mais lenta e me surpreendeu. Sim. Né? Para mim, ela foi muito rápida. Sim. Eu acredito, José, que assim, ao longo da formação do médico, né? Os primeiros 6 anos, às vezes ele é formado por metodologia tradicional. Mas aí vem a residência, vem as formações, pós-graduação, doutorado. Então ele acaba sendo formado, até sem saber o método, sem saber o nome, né? Ele acaba sendo formado em metodologias ativas. A residência médica, de certa forma, exato, se aproxima, né? Os cursos de pós-graduação, quase todos eles usam metodologia ativa. Exato. Quando eu estava fazendo meu curso de doutorado, eu recebia vários artigos que eu tinha que ler e depois discutir. Nunca ninguém tinha me falado que aquilo era uma aula invertida. Sim. Mas eu já estava sendo submetido a uma aula invertida, mas eu não sabia o nome daquilo lá, né? Então, eu acho que isso explica, né, que o médico ele tem a metodologia ativa implícita em várias formações, né? Não como a gente faz aqui no Salesiano, de maneira metodologicamente correta, desde o primeiro ano, tudo tal. Mas ao longo da vida do médico, ele acaba tendo, né, que é a busca da autonomia, né? Qual que é o objetivo final da metodologia? É deixar o médico com uma autonomia, que ele possa estudar e que ele possa continuar se atualizando, né? Continuar evoluindo ao longo da vida dele, porque ele não vai parar de estudar nunca, né? Entende que o curso de medicina é apenas um pontapé inicial para uma vida inteira de aprendizado. Né? Então, o objetivo é deixar ele independente. Claro, né? Para receber um certificado de eterno estudante. Exatamente. E a gente precisa colocar isso na cabeça deles, porque essa é a verdade. Exatamente. Né? Bom, eu acho que a conversa foi ótima, o bate-papo, a reflexão, as considerações. Eu acho que a gente falou bastante. Eu queria agradecer vocês dois professores queridos que estão aqui conosco desde o início, né? E eu acho que a gente poderia finalizar. Se vocês quiserem tecer algum comentário, fazer alguma consideração, por mim eu me dou por muito satisfeito. Não, eu gostei também bastante. Eu acho que a gente fez um bate-papo bastante informal. E só para a gente complementar, para terminar, eu sempre aconselho meus alunos a, durante o curso, se divertirem. E eu acho que o que a gente está fazendo enquanto docente é se divertir também. Sim. E aprendendo cada vez mais. Sim. Aquilo que a gente faz é o eterno estudante. Eu posso testemunhar de novo, eu tenho certeza que o Ângelo e você também, que nesses anos que nós estamos aqui como docentes, a gente cresceu. Nesse momento como aqui, que nós estamos nessa sala aqui, junto com o Endel lá fora, nós estamos aprendendo, não, né? Exatamente. E a gente cresceu como pessoa, como médico e como docente. Eu não tenho dúvida nenhuma. Isso, é impressionante como que essa curva de aprendizado nossa, de professores e médicos, né, ela se reflete também na nossa prática clínica. Então, muitas vezes eu vejo me relacionando com meus pacientes muito melhor do que eu fazia antes de estar inserido aí no curso de Medicina e Metodologia Ativa. Perfeito. Maravilha, muito obrigado.
Fechou? E aí, Wendel? Hoje foi